E aí chegou um vídeo de uma menina autista, que ela falou que ela só conseguia entender os conteúdos por causa dos meus mapas, porque eu organizava o assunto e tal. E aí eu comecei a chorar, tipo assim, de... Agora, sabe que eu tô curioso? Você falou que então na sua jornada como concurseira você já postava nas redes sociais. Sim. Mas você aparecia? Você dava o rosto? Ou só o material? Então, eu tinha muita vergonha, né? Então... eu, por uns 5 meses, mais ou menos, assim, eu postava só o material e às vezes eu falava, que às vezes eu queria, tipo, explicar um negócio, aí eu ia filmando, assim, só o áudio, assim, minha voz, a pessoa, nossa, ela deve ter 15 anos, né? Aí, tipo, escuta. Então, eu não aparecia. Mas eu comecei a sentir, tipo, o pessoal queria, tipo, aparece, não sei o quê, eu ficava meio assim. Mas eu sentia que a comunicação ficava meio travada, assim, o fato de eu não aparecer, sabe? E eu queria ter mais essa conexão. Como eu disse, no primeiro ano eu tava me sentindo muito sozinha, muito abandonada. E eu achei que às vezes seria uma forma legal, assim, de também ter mais interação. Daí depois eu comecei a aparecer. Mas eu depois ainda como concurseira ou não? Ainda como concurseira. É porque eu fiquei pensando, poxa, mas isso pra muita gente gera uma pressão desnecessária. Gera uma cobrança. Pra você não foi um problema. Porque o pessoal vai te eu apareci... tá passando, tá, não, sem dúvidas, Isso pesa. Não, isso com certeza, mas... Não mexeu com você. Não, é que muita gente vem aqui e fala assim, pô, o caminho do concurso é algo solitário, não conta pra ninguém, que tal. Aí você vê ao contrário, né? Tem uma página e tal. Porque pra uns a gente percebe que abala mais do que pra outros. Esse ponto não... Eu acho que eu já me cobrava tanto, que a outra pessoa me cobrar, tipo assim, meu filho, eu tô me cobrando muito mais. Não é você, não é a sua cobrança que tá sendo o problema. Eu apareci, eu já ainda tava estudando há uns 5 meses só, então assim, tava longe de... Eu passei no primeiro concurso, tinha 1 ano e 1 mês de estudos. E na área fiscal já era 1 ano e 10, 1 ano e 11 de estudos. E o YouTube veio depois? Só depois, gente. Ou estudo ou faço YouTube. Não dá. Eu não tinha essa capacidade de Agora, vidas múltiplas. Eu tô conectando as datas aqui. Você falou que você vendeu os mapas que você tinha por 3 meses e depois você ficou 1 ano fazendo os mapas 2.0. Isso. Se a gente for parar pra fechar essa conta, quando você terminou, te chamaram. E aí, como é que foi isso? Faltou um pouquinho. 2 meses ali. Faltou um pouquinho, Então, vamos lá, o que aconteceu? Fiquei fazendo os mapas, e aí nisso, tipo, os mapas já estavam dando super certo, eu já tava, tipo, vivendo do dinheiro que eu ganhava com os meus mapas, então também essa pressa de nomeação já não era mais uma questão no sentido, assim, preciso era uma necessidade. Pode atrasar. Tô morrendo. Não, porque antes eu queria muito, assim, não ficar dependendo dos meus pais, né? Eu já tava com, sei lá, 24 anos, mais ou menos. E apesar de já ter conseguido, eu consegui muito material gratuito de estudos e tal, por conta do meu trabalho nas redes sociais. Então, quando eu tava estudando, que eu tentava aliviar pros meus pais, pelo menos nesse aspecto, né? Mas aí, tipo, eu já tava indo bem. E eu vim trabalhar aqui em São Paulo. Eu trabalhei no Estratégia Concursos. Comecei a trabalhar lá em 2020. E tinha essa opção desde o início, que assim, quando eu fosse chamada, eu poderia ir pro serviço público e ficar, tipo, meio a meio o trabalho. Mas aí, quando me chamaram... Eu senti que, assim, a minha vida aqui já tava... Aqui em São Paulo, né? A gente tá em São Paulo. Minha vida aqui em São Paulo já tava muito bem consolidada. Meu esposo também tava trabalhando aqui. Nós dois aqui e tal. E pesou também toda a questão da distância, né? Porque a gente é bem caseiro. Tanto eu com ele, como a gente com as nossas famílias. Nós somos de Minas, né? Então, São Paulo é um voo. Você vai, passa o final de semana e tal. Agora, Santa Catarina, eu ia trabalhar em Itajaí, que é maravilhoso. Inclusive, fui esse ano de novo visitar, de tanto que eu amo lá. Mas é longe. Tipo assim, você vai você sai de casa, não vou fazer todo o percurso pra você sentir, né? Você sai de casa, é tipo 1h20 até o aeroporto, fazer um mapa. Você sai de casa, é tipo 1h20 até o aeroporto, que o aeroporto lá de BH é muito longe. Aí chega mais cedo, aquela coisa toda, vem pra São Paulo. São Paulo, você vai pra Navegantes, aí tem, né, conexão, mais voo, isso, aquilo. Navegantes, você pega uma balsa e vai pra Itajaí. Então, tipo assim, você faz um dia inteiro de traslado. Não tem voo direto de Minas pra lá? Não, infelizmente não. Então, assim, pra visitar família e tal, seria só feriado, né? Sem dúvidas. E aí, então, você nunca mais ia poder viajar pra outros lugares, né? Todo feriado você vai ter que ir lá visitar a família. Inteira assim, né? Porque a gente ia querer ir visitar a família. Aí, tipo, esse feriado eu queria ir pra praia. Se bem que a gente já tá morando na praia. Mas eu quero ir pra outra praia. Mineiro só vai pra praia, né? Eu querendo ir pra uma outra praia. Aí não tem jeito, porque a gente vai visitar a família e tal. Então a gente sentiu que isso ia pesar muito, da gente ficar longe e tal. E a gente já tava com uma nova linha de negócios, né? Já tava amando trabalhar com preparação
preparação, igual a gente estava conversando antes, é muito recompensador, assim, as mensagens que eu recebo, tipo, suas dicas estão me ajudando muito, os seus mapas estão me salvando. Louco, né? Eu lembro quando eu tava fazendo os mapas, eu vi esse vídeo recentemente, até repostei aqui no Reels, que eu tava fazendo os mapas nessa época, tava bem pesado, assim, eu tava com até muita dor e tal na mão. E aí chegou um vídeo de uma menina autista, que ela falou que ela só conseguia entender os conteúdos por causa dos meus mapas, porque eu organizava o assunto e tal. E aí eu comecei a chorar, tipo assim, de muito feliz e tal. E eu senti que, não só esse relato, mas todos os outros que eu recebia nesse sentido, tipo, contabilidade, agora eu tô entendendo, eu consegui passar com o seu mapas. Esse reconhecimento de você saber que você fez diferença na vida de uma pessoa, assim, que não é só, tipo, entendi a matéria. Não, eu entendi a matéria, passei no concurso, mudei toda a minha vida, né? por conta do seu trabalho, Da sabe? família dela, inclusive. Então, assim, isso me alimentava de uma forma, assim, que eu acordava feliz, querendo fazer mais e tal. E aí eu senti que o serviço público, pra mim, começou a perder sentido frente a isso. A gente entende, porque a gente vive muito isso, porque assim, o serviço público, é claro, a gente tá prestando serviço pra sociedade. Sim. Mas a gente não tem aquela percepção de resultado muito rápido. Não. Agora, como mentoria, o mapa mental, venda material, se vê o aluno passando ou perdendo uma dificuldade, o feedback é direto. Ele vem, fala, manda um depoimento, fala, transformou minha vida e tal. Então, é difícil depois voltar para aquilo que você estava fazendo. Né? Faz mais sentido. E aí, então, foram diversos fatores, mas principalmente essa questão da distância e do trabalho em si, que quando me chamaram, já tinha passado um ano e meio, né? Então, minha vida virou de cabeça para baixo. E aí, aquilo que antes era meu sonho parou de fazer sentido para mim. E aí, nessa fase, você estava morando em São Paulo já? Tava morando já em São Paulo. Em que momento, agora fiquei curioso, que você começou no Estratégia na pandemia, pelo que eu tô falando. Foi, pandemia. 2020. Foi. E em que momento veio a Polícia Federal? Foi em 2021? Por que você Ele não tá entendendo nada. Não, mas é isso mesmo. Gente, a vida dela. Não, minha vida é uma loucura. Mas aí eu até achei engraçado que o Ramon falou, né? Não conta pra ninguém que você estuda e tal. Aí em 2021. Eu tô vendo uns mapas aqui. Ai, meu Deus, eu tô louca. Tá vendo o mapa ali? Você viu o mapa do Depois eu te mostro como eles são. Esse já é a versão 3.0, depois eu conto pra vocês. Vamos falar depois do 3.0. Depois a gente fala, O que aconteceu? Como o último concurso que eu tinha passado era 2018, né? E eu decidi, eu abri mão da vaga, então eu decidi que eu ia dedicar minha vida a ajudar pessoas a passarem em concursos. E aí eu tinha já os materiais, são os mapas mentais, e aí eu queria então depois entrar num outro ramo, na verdade no mesmo ramo, né? Mas eu queria gravar um curso, eu queria ensinar pessoas a passar, então de uma forma mais estruturada e tal. Mas eu senti que de 2018 para 2021, onde a gente estava, muita coisa tinha mudado nos concursos, assim. Na forma de preparação, principalmente. Então, a gente tinha muito mais essa questão de sites de questões, de usar o tablet nos estudos, não sei o quê. Tinha a própria banca Certo e Errado, que eu nunca tinha feito, né? A banca CESP, que fazia esse tipo de prova e tal. Então, eu senti que tinha muita coisa que eu já estava defasada, tendo passado lá em 2021, né? E aí eu falei, bom... Ainda bem que deu certo, mas assim, eu falei, bom, eu acho que seria legal eu prestar um concurso de novo, estudar de novo para um concurso, tentar conciliar trabalho e estudo, né, ver o que eu posso aprender com essa jornada. Eu queria tentar fazer um concurso sem fazer nenhum resumo, né, tentar só usar os que já tinha pronto, enfim. Queria testar coisas. Eu falei, bom, vou tentar fazer concurso da Polícia Federal. Então foi isso. E você noticiou isso desde o momento que você tomou a decisão. Então, aí... Uma pressão, eu fiz uma live. Nossa. Se não passa... Eu fiz uma live no Instagram e falei, gente, vamos junto, vou fazer com vocês a prova da Polícia Federal e tal, depois eu vou fazer só as duas primeiras fases, depois eu abro mão do processo, então não vai ter problema nenhum e tal. Vamos juntos. Inclusive, aí foi aí que nasceram as minhas transmissões que eu faço de estúdio comigo, até hoje eu faço transmissões de estúdio comigo, mas foi na época que eu comecei a usar pra Polícia Federal, então eu acordava, 4h30 da manhã e começava a transmissão, 6 da manhã, fazia 2 horas de estudos antes de ir pro trabalho. Eu tava trabalhando presencialmente, né? Aí, eu fazia essas sessões de estúdio comigo no YouTube, que aí eu estudava junto com as pessoas e tal, era bem bacana. 1 hora de estudos, 10 minutinhos de intervalo, 1 hora de estudos, e aí ia embora. E aí eu prestei a Polícia Federal por conta disso. Então, não foi pra assumir o cargo. Nossa, é pressão pra passar. Tem que passar. Quando você fez a prova, você sentiu que, opa, tá tranquilo, dá pra passar. Você sentiu confiança? No dia da prova? Então, nesse momento, eu já tava bem mais segura do que eu tava fazendo. No sentido de que, assim, agora eu sei o caminho. Porque eu acho que é o mínimo que um mentor tem que ter, né? Se você vai ensinar alguém a passar, você tem que saber que se você sentar pra fazer, você tem que dar conta. Tipo assim, Sim. Você tem que saber o que você tá fazendo. Então, eu sabia já fazer um ciclo de estudos,
Eu tinha o meu próprio método de revisão, eu falei, vou fazer ele direitinho. Usei os mapas mentais já que eu tinha de todas as matérias, aí eu acompanhava com o professor. Aí os que eu não tinha mapa mental, né? Por exemplo, processo penal, legislação extravagante, eu nunca tinha ensinado na vida, né? Eu falei, Jesus, vamos lá. Aí, só Deus sabe o que é isso. Aí eu falei, não vou fazer resumo, quero estudar só por marcações e revisar pelas marcações, ver como vai funcionar e tal. Então, eu fiz só dessa forma. Então, assim, eu trilhei o passo a passo que depois eu condensei tudo no meu curso que eu tenho hoje, que é de concurseiro a concursado. Então, foi o método que eu usei. Então, assim, essa questão do método eu já tava tranquila. Aí era saber se ia dar tempo, né? Que eu comecei, acho que em janeiro, que foi já meio com a publicação digital, né? Aí, mas a prova postergou, então eu tive até maio, mais ou menos, para me preparar. Então, no dia da prova eu tava, assim, relativamente confiante, mas a gente nunca sabe, né? Nunca sabe, porque pode acontecer de tudo, né? Inclusive, tipo, a prova de estatística foi muito bizarra, assim, muito diferente do que era esperado, assim, o pessoal ficou até revoltado na época e tal, então já foi assim, bem assim. Mas, tipo, eu fiz a prova sabendo o que tava acontecendo ali, eu sabia. Mas agora eu falei, eu deixei, tipo, 30 questões em branco, porque eu não quis chutar, que eu falei, não, se eu chutar vai dar errado. Uma estratégia mesmo. Das que eu respondi, eu não tô lembrando, mas eu acho que eu respondi, tipo, 86, aí eu errei 2. É porque eu achei que eu tava certo, mas não tava, então também acontece. Então, também acontece. Também acontece, né? Eu achei que eu tava abafando, mas na verdade tava errado. Então, mas aí deu certo. Porque é uma estratégia bem atípica, né? A questão do CESP, Sebrasp, quem não sabe fazer, a gente recebe algumas mensagens. Professor, eu tentei não deixar nada em branco, só que eu negativei. Eu vou levar esse saldo negativo pro próximo. A galera tem esses traumas do CESP, Sebrasp. Mas não é assim, galera. Não é assim. No seu caso, a estratégia deu super certo. E esse foi seu último concurso. Foi o último que eu fiz. Poxa, que legal. Que história bacana, né? Então você fez isso aí realmente pra validar o método, realmente pra estar junto com os alunos ali, tudo funcionou. E aí, o que é esse agora que você reformulou os mapas mentais pro 2.0? Agora e a que ponto chega o 3.0? Então,